Hebreus 11, 24. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Vou ler de novo. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Somente até aí. Livro aos Hebreus. Livro aos Hebreus. Irmãos, o livro aos Hebreus é um livro tão rico e pouco lido. O livro aos Hebreus nos ensina muito como pastorear, como ser ovelha, como caminhar debaixo da fé. O livro aos Hebreus nos ensina muito. O livro aos Hebreus foi escrito 78, 79 anos depois de Cristo. Não se sabe quem escreveu, não se tem uma certeza quem escreveu o livro aos Hebreus. Para quem não sabe, os Hebreus, ele vem, o povo de Deus, até na divisão das tribos. Depois divide as tribos, fica o povo judeu e os israelitas. Mas o povo judeu e os israelitas, junto às 12 tribos, é o povo hebreu. Então, quando ele escreve aos Hebreus, ele está escrevendo a todo o povo de Deus. E o que eu acho interessante é que ele vai trazendo, quando nós lemos Hebreus, nós vamos vendo no começo eles trazendo a história desde o princípio, o que cada um fez. Mas quando eu chego na história de Moisés, nós conhecemos a história dele. A história de Moisés, depois de quase 400 anos que o povo estava cativo no Egito, o maior cativeiro já vivido pelo povo hebreu. O povo hebreu passou por 3 grandes cativeiros, os 3 maiores cativeiros. Um foi o egípcio, que durou 400 anos. O segundo, em ordem cronológica, ele durou 70 anos. Número em tempo foi pouco, mas foi o mais difícil que o povo hebreu passou, porque ali eles perderam os seus costumes. E o terceiro foi o cativeiro romano nos tempos de Jesus. Mas esse primeiro grande cativeiro, depois de muitos anos o povo estando cativo no Egito, haja vista que eles não foram para lá como cativo, eles foram para lá convite. Eles foram convidados a entrarem no Egito, eles foram convidados a estar lá. Mas como o povo de Deus sempre se destaca onde chega, e aonde chega, quando ele se destaca, ele causa medo. Ele causa medo do outro perder a posição. E aqui eu quero profetizar algo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Não se preocupe com os levantes, com as perseguições, mas aonde você chegar, o Senhor vai fazer você se destacar pela honestidade, pela bênção que está sobre a sua vida, pela prosperidade, porque onde você colocar a mão, prosperará. A Bíblia vai dizer que esse povo hebreu começa a prosperar no Egito tão forte, tão grandemente, que Faraó então levanta contra eles e o coloca agora cativo. E depois esse povo está vivendo num cativeiro terrível, clamando a Deus e voltando o seu coração para o Senhor. Então o Senhor resolve levantar alguém no meio do povo, para libertar o povo. Deixa eu dizer algo para você aqui, meu irmão. Sempre quando Deus levanta alguém para libertar, Ele tira do meio da sua família, da sua parentela. Você já prestou atenção nisso? Ele começa dizendo para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela. Depois vem Jacó. Jacó, ele vai ter que pegar a bênção do seu pai, ele tem que fugir, sair da sua terra, da sua parentela. Agora vem também Moisés. Deus diz assim: vou levantar um libertador. Mas a primeira coisa que quando ele diz que vai levantar um libertador, o que ele faz? Levanta uma grande perseguição, porque todas as crianças agora têm que ser mortas, porque alguém vai ser levantado para libertar o povo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que sempre quando o Senhor começa a destacar, se levanta alguém tentando matar. Por quê? Porque no começo, ainda quando é menino, é muito mais fácil matar o projeto de Deus do que depois quando cresceu.
Sabe por quê? Você diz assim: pastor, mas eu comecei agora, a promessa começou agora, já começa os levantes, o diabo levanta contra a minha vida, parece que eu não vou aguentar, não vai dar certo, as coisas estão ficando difíceis. Eu comecei agora a campanha de jejum, eu comecei agora a oração, eu comecei agora o estudo da palavra, eu comecei agora a ir na igreja, e quando eu comecei as coisas parece que piorou. Sabe por quê? Porque o diabo olha e fala assim: eu tenho que tentar matar ainda quando é pequeno, porque depois que é grande não dá para matar. É por isso que quando eles vão levantar Jesus vem, ele diz assim: mata todas as crianças. É por isso que quando vai levantar Moisés, o libertador, diz assim: mata todas as crianças. Porque projeto ainda quando é pequeno é fácil de matar, mas depois que é grande, meu irmão, ele vai levar pessoas até Cristo. Deixa eu profetizar algo sobre a tua vida em nome de Jesus. Se você aguentar o tempo da tribulação, da perseguição, enquanto você começa, Deus vai te levar a lugares altos, lugares grandes, e você vai arrastar multidão para o reino de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus uma unção para que você ganhe almas, para que você dê fruto. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai aguentar o tempo da tribulação. Por quê? Porque depois da tribulação também vai vir as bênçãos do Senhor. A Bíblia vai dizer assim então, que depois dessa grande tribulação, eles pegam o menino. Havia um propósito. Deixa eu dizer, ainda que as tribulações venham, sempre Deus está no controle, sempre há um propósito do Senhor em todas as coisas. A Bíblia vai dizer que eles pegam o menino, colocam o menino no cesto. Eles vão vedar o cesto com betume. A Bíblia diz que eles põem o menino no rio. Por quê? Porque eles iam matar o menino, eles têm que arrumar um jeito de fazer o menino desaparecer. Então eles põem o menino no rio. Eu conheço a história e você conhece, mas eu quero que você dobre sua atenção para eu chegar no texto onde foi lido. A Bíblia vai dizer que quando eles colocam o menino no rio, a primeira coisa que acontece é que o menino começa a subir segundo o palácio. O barquinho do menino, o cesto do menino começa a subir sentido ao palácio. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que geralmente, quando se coloca algo no rio, a tendência desse algo que boia sobre as águas é descer rio abaixo. Mas quando coloca Moisés no rio, ele não desce rio abaixo, ele sobe rio acima. Não, pastor, não estou entendendo onde o senhor quer chegar. Então deixa eu profetizar algo sobre a tua vida. Levanta a tua mão se você tem coragem de receber a promessa do Senhor. Não importa o fluxo, não importa o que as pessoas fazem, nós andamos na contramão da lógica. Ainda que nos coloquem em lugar dizendo agora ele desce, o Senhor leva para cima. Ainda que eles dizem agora vai para baixo, o Senhor está dizendo eu levo para o palácio. Ainda que eles vão dizer ele vai agora sumir para baixo, o Senhor está dizendo não, ele vai subir ainda mais, sentido ao reino, sentido ao palácio. Em nome de Jesus será assim na tua vida. Eu profetizo que ainda que pessoas olham para você e dizem assim, não vai dar em nada, vai afundar, vai acabar, vai sumir, vai descer rio abaixo, o Senhor está dizendo não, ainda está no meu controle, vai subir rio acima, sentido palácio, na contramão da lógica, na contramão do mundo, ele vai subir, aleluia. Sabe o que acontece? Que eu aprendo que o Senhor, para levantar alguém que liberta outro alguém, esse outro alguém tem que ter a sua mente limpa do cativeiro. Sabe por que no mundo ninguém liberta alguém no mundo? Porque no mundo eles têm a visão e a mentalidade de quem habita lá. Não, pastor, não estou entendendo, então deixa eu explicar. Sabe por que cativo não consegue libertar cativo? Porque tudo que ele enxerga é um cativeiro. Ele nasceu no meio do cativeiro. 400 anos ali, todo mundo que ali estava só sabia a servir, e alguém dizia faça aquilo, e chicote nas costas, então ele não aprendeu a fazer nada. Então o Senhor diz assim, eu vou levantar um libertador no meio de vós. Ele levanta no meio deles, mas ele leva sentido ao palácio, porque a mentalidade de quem governa é quem pode libertar outro alguém. Você não está entendendo o que Deus está dizendo aqui, irmão. O Senhor está trazendo algo muito profético, muito forte. Eu quero que você entenda. Você só vai viver as promessas de Deus o dia que a sua mente não for mais escrava. A primeira coisa que você precisa libertar na sua vida é a sua mente. A sua mente tem que estar liberta para que você não seja mais escravo, para que você governe. O Senhor sabe o que o Senhor está dizendo? Eu quero que você seja livre. Por isso que em Gênesis o Senhor vai dizer assim, e eu fiz você para governar sobre todas as coisas. Ele está dizendo assim, a tua mente tem que ser livre, você tem que governar, prosperar, ser honrado, ser abençoado. A tua mente não pode ser mente de cativo, tem que ser mente de liberto, tem que ser mente de pessoas que entendem aonde foi colocado nessa terra.
Sabe por que tem muitas pessoas que vivem uma vida miserável? Porque tudo que ele enxergou à sua volta é miséria. Ele não consegue olhar para o Senhor e ver as bênçãos. Sabe por que muitas pessoas não conseguem enxergar a prosperidade no tempo da crise? Porque tudo que ele vê é desgraça. Já prestou atenção quando você fica perto de pessoas o dia inteiro que só falam em coisa ruim? Você percebe que o seu dia é pesado, as coisas é ruim. Porque isso você atrai para a sua vida. Mas o que o Senhor fez com Moisés foi pegar ele, pôr ele num cesto e levar ele sentido ao palácio, porque ele vai viver a mente de quem governa. O Senhor quer atrair você para uma mente que governa. Não, o Senhor não está entendendo, é em todas as áreas da tua vida. Você tem que olhar para a sua empresa e dizer se ela vai ser a maior. Você tem que olhar para a sua família e dizer se ela vai ser abençoada. Você tem que olhar para os seus filhos e eles vão ser abençoados. Você tem que olhar para a sua casa e ele vai ser curado. Você governa sobre todas as coisas, meu irmão. Você que gera em você. Porque tudo que o Senhor nos dá um dia foi gerado também em nós. Sabe por que muitas pessoas não conseguem viver as promessas de Deus? Porque não conseguem gerar isso dentro dela. Não consegue gerar isso. Eu vou entrar no texto já, mas eu quero que vocês entendam o que o Espírito está dizendo ao meu espírito. Nós precisamos ser libertos. E o maior cativeiro que existe, o maior cativeiro que existe, está aqui dentro. Você precisa ser liberto. Você precisa ser liberto. Você precisa vencer você mesmo. Sabe por quê? Você dá um passo, mas você tem medo. Você tem medo de se frustrar. Aliás, você nem tem medo. Você tem medo do que os outros vão dizer, ou que os outros vão pensar, ou do fracasso que você vai chegar. E por isso você prefere ser acomodado e não tomar decisões. E aí você vive, sabe que jeito? Desanimado, frustrado, não consegue chegar a lugar nenhum. E aí você entra na fila daqueles 600 mil que tinha cativo. E você fala, quer saber de uma coisa? Tem 600 mil trabalhando como escravo, eu vou trabalhar também como escravo. Todo mundo na minha volta faz assim, eu vou fazer assim também. Mas o Senhor está dizendo aqui que nós fomos levantados para nos destacar no meio dos iguais. Ah, meu irmão, tem alguém que está vivo aí? Levanta a mão, dá um glória a Deus. Eu estou liberando uma palavra aqui, meu irmão, que eu vou entrar no texto já, mas eu estou liberando uma palavra para a tua vida, para mudar a tua vida para sempre. Você precisa entender isso. Tem pessoas que vivem depressiva, com síndrome do pânico, desanimada, frustrada. E aí chega, pastor, eu estou desanimado. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer assim, olha, atribulado sim, mas desanimado nunca. Porque ele sabe onde ele vai chegar. A mente dele não é mente de escravo. A tua mente não pode ser de escravo. Para de ficar contando problema. Tem gente que conta tanto problema, meu irmão, que, sabe, você chega nele e fala assim, irmão, estou passando por uma prova. Ele falou assim, irmão, a minha é maior ainda. Ele sempre tem uma prova maior que a tua. Você conta uma doença, ele conta duas. Ele se gaba de ter mais doença que você. Ele se gaba de ter mais problema que você. Fala, irmão, essa noite eu não consegui dormir. Irmão, faz 5 semanas que eu não durmo. Fala, irmão, então você tem que ir no médico, você está com problema. Vai viver a promessa de Deus. A Bíblia diz em Salmo capítulo 4 que a promessa do Senhor, que em paz deitará, em paz dormirá e terá um sono reparador. Então vai viver a promessa de Deus, irmão. Sabe, ele sempre tem um problema maior que o seu. Porque é mente escrava. O Senhor está dizendo essa noite que Ele está tirando, que Ele quer tirar pessoas do nosso meio, dos iguais, e levar para a mente de quem governa, de quem domina, de quem lidera, de quem é abençoado em todas as áreas da vida. Em nome de Jesus, o Senhor precisa tirar pessoas, porque o Senhor nunca vai usar mente de escravo, mente de derrotado, dizendo, ai, coitado de mim, ai, eu tenho uma birra, irmão, de quem... A pastora é cheia disso, nossa, tadinho daquele, que tadinho daquele lá, coitado dele, que coitado. Não tem ninguém que é coitado não, meu irmão, nós somos filho de leão não tem coitado não.
Filho de leão, ele continua sendo leão. No meio da crise você não vê leão comendo mato, falando não tem o que comer. Não, ele vai caçar, ele vai para cima, ele vai achar um jeito de sobreviver. E filho de leão é assim, meu irmão, ele não vai negociar seus princípios. Ele sabe onde ele tem que ir. Ele sabe que ele é quem governa. Ele sabe que ele está acima. E é isso que o Senhor quer mostrar para você essa noite, que você não precisa se dobrar nada, o Senhor te colocou por cima. E eu quero dizer aqui, meu irmão, não no sentido da arrogância, mas no sentido de entender, filho de quem você é. Você não é filho de quem é escravo, você é filho de rei. E rei é liberto e governa sobre todas as coisas. A Bíblia vai dizer então que quando ele chega, ele é criado lá no palácio. Mas um dia, vamos entrar no texto onde nós lemos, um dia chega a filha de Faraó e diz assim, ele é meu filho. Ele vai entender o princípio de onde as coisas começaram, dizendo, não, o Senhor me levantou no meio do meu povo e eu me recuso a ser chamado filho da filha de Faraó. Ele está dizendo assim, não é porque você tem dinheiro, não é porque você tem algo que me atrai, não é porque você tem condição, status, que eu me dobro a você, não, eu me dobro somente àquele que me chamou. Deixa eu profetizar algo sobre a tua vida. Não importa onde você esteja, não importa quem esteja ao teu redor, se o Senhor Jesus for na tua vida e você se dobrar somente nele, ele vai te honrar em todas as áreas da sua vida. Se recusa a se dobrar sobre aquele que é do mundo, se recusa a se dobrar àquele que não adora o Senhor, se dobra somente ao Senhor Jesus, porque Ele vai te honrar. Nós entendemos que Moisés, na verdade, ele não queria os atrativos do rei, ele não queria os atrativos da mesa, não, ele queria estar do lado do Senhor. Sabe, meu irmão, eu vejo a história de Jacó. Quando Jacó chega no seu irmão, quando Jacó chega no seu pai, pedindo a bênção, pegando a primogenitura, o seu irmão levanta contra ele, dizendo assim, ele quer roubar os meus gados, ele quer roubar a minha casa, ele quer roubar tudo que tem. Por quê? Porque todo primogênito, a bênção do pai, dava direito dele usufruir de tudo que era do pai. O seu irmão então tinha que ser escravo dele, servo dele. Quando ele pega a bênção do seu pai, o seu irmão Esaú diz assim, ele quer me pegar a minha casa, o meu carro, o dinheiro. Não, Jacó nunca quis isso, de tal forma que Jacó pega somente um cajado, uma botija de azeite. Ele estava dizendo, não, eu não quero toda a riqueza, eu quero só a autoridade do Senhor, que é o cajado, e a unção, que é o óleo, sobre a minha vida. Porque se eu tiver autoridade, se eu tiver unção do Senhor, eu não preciso de dinheiro. Aonde eu estiver eu serei próspero, seja no meio do deserto, seja onde for, o Senhor é comigo, serei próspero. Sabe, irmão, não dependemos de nada desse mundo, dependemos da palavra do Senhor, da unção do Senhor, da autoridade do Senhor. Então seremos prósperos em tudo. Em tudo. E prosperidade, eu sempre digo isso, não é só dinheiro. A última classificação, não vou dizer a última, mas se eu pudesse colocar o que seria o ápice da prosperidade, eu diria que seria saúde. Porque se você estiver enfermo, você gasta todo o seu dinheiro para ter a saúde de volta. Então, meu irmão, quando eu digo prosperidade, eu digo a ausência de necessidade. Quando eu digo prosperidade, eu digo não apenas financeiro, mas em todas as áreas da nossa vida. Deus precisa levantar um povo com a mente liberta para prosperar. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você está entendendo porque o Senhor me trouxe aqui essa noite para falar uma palavra para a tua vida? Porque o Senhor te trouxe aqui essa noite. O Senhor quer libertar a tua mente para que a tua família, a tua casa, aqueles que estão ao teu redor possam ser prósperos, possam ser honrados, possam olhar para você e falar, ele não se dobra. Eu entendi que ele não negociou o princípio, que ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó, não, ele quis ser chamado servo de Deus, ele quis ser chamado sacerdote do Senhor. O último sacerdote universal na Bíblia é Moisés. A Bíblia diz que é o sacerdote universal vindo de Melquisedeque. O último foi Moisés. Por quê? Porque ele não negociou o princípio. Ele disse, eu estou aqui aprendendo a mente de quem governa, mas na verdade eu sei de onde eu vim do Senhor. Eu não negocio isso, eu não quero ser chamado, eu não quero ser vinculado à filha filho da filha de Faraó, não. Eu quero ser entendido como servo do Senhor, como profeta do Senhor. Nesses dias o Senhor está olhando para uma geração
e Ele procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Ele procura verdadeiros adoradores, ao qual Ele olha e diz assim: eu preciso de alguém que quando receber muito, ele não negocia esse muito pelo princípio, ele não troca o princípio, ele não troca a visão do começo, ele continua sendo fiel, ele continua entendendo, ele continua se dobrando a mim, ele continua sem negociar princípio. Nesses dias o Senhor vai levantar uma geração que entende isso, que não se dobra, que não negocia, ainda que o mundo tenha oferecido grandes coisas. Eu não quero casa, carro, eu não quero nada disso, eu só quero o cajado e a unção, a autoridade e a unção do Senhor sobre a minha vida, como Jacó fez. Eu quero viver as promessas do Senhor, eu quero estar do lado do meu Deus. É isso que nós temos que ver, e o Senhor vai começar a derramar sobre nós as demais coisas, então seremos prósperos em tudo. Aquilo que o Senhor nos dá no começo parece ser pequeno. A Bíblia diz que quando Jacó sai da sua terra, fugido do seu irmão, levando só uma botija de azeite e um cajado, a Bíblia diz que muitos anos depois que ele casa, quase 40 anos depois, ele encontra o anjo do Senhor no Val de Jaboque. E ele só saiu da sua casa levando duas coisas, ele não abriu mão dessas duas coisas. Primeiro foi a botija de azeite. Por que ele não abriu mão se ele quebrou na pedra? Porque depois de muitos anos ele volta lá para levantar o altar do Senhor onde havia unção. A segunda coisa que ele leva é o cajado, a autoridade. Quando ele encontra com o anjo do Senhor no Val de Jaboque, a Bíblia diz que o anjo do Senhor fere a juntura da sua coxa. E depois que ele encontra com Deus, ele começa a andar de forma diferente. Se ele não tem o cajado na mão, que é a autoridade do Senhor, ele não consegue andar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Quando você tem a mente liberta, aquilo que o Senhor colocar nas suas mãos, ainda que seja pouco diante dos homens, é isso que te dará autoridade e apoio para que você ande diante do Senhor. Não, você não está entendendo. Algumas pessoas não estão entendendo o que eu quero dizer. Nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de crise, nesse tempo, o Senhor está levantando pessoas que entendem que as mínimas coisas, que os detalhes vão fazer toda a diferença. Ele está dizendo assim que coisas pequenas que outros não valorizaram, agora vai ser um sustento para a tua caminhada. Ele está dizendo assim, o Senhor está dizendo no meu espírito agora, em nome de Jesus, que tem pessoas que não entendem muita coisa que está acontecendo no meio da sua família, no meio da sua casa, mas eu estou dizendo para você, preste atenção nos mínimos detalhes, porque o Senhor colocará na sua mão ferramenta que muitas pessoas iam jogar fora. Jacó segura o cajado, dizendo: esse cajado fará diferença lá na frente. Quando ele chega lá na frente, que Deus fere a juntura da sua coxa, ele diz: como eu vou andar agora, se eu não tiver a autoridade do Senhor? Ah, meu irmão, aquele que encontra com o Senhor precisa da ferramenta na mão para caminhar depois, porque senão não consegue caminhar. É por isso que pessoas são desabilitadas de muitas coisas no mundo espiritual, mas o Senhor está habilitando outras, dando ferramentas a você, que você vai olhar e dizer assim: um cajado, o que eu faço com um cajado? Ele está dizendo assim: eu estou dando ferramenta nas tuas mãos, que agora, diante dos olhos dos homens, é pequeno, mas fará grandes coisas, vai te sustentar no meio da caminhada. Em nome de Jesus, eu libero esta palavra para algumas pessoas. Algumas pessoas não estão nem entendendo o que eu quero dizer, mas outros estão entendendo o que o Espírito está dizendo à igreja. Em nome de Jesus, nesse tempo de dificuldade, preste atenção nos detalhes que o Senhor está colocando na tua vida, porque os detalhes farão a diferença. Os detalhes vão mudar a tua história para sempre. É tempo de nós estarmos atentos. Eu estava orando esses dias na madrugada, e eu mandei mensagem para algumas pessoas, que o Senhor foi me direcionando, e a palavra que o Senhor foi me direcionando é essa: honre o Senhor nos detalhes. Preste atenção nos detalhes. O Senhor sempre fala. O Senhor sempre fala. Pastor, nunca vi Deus falar. É porque você fala muito e ouve pouco, porque Ele sempre fala. O Senhor fala em tudo, irmão, a todo tempo. Pensa num Deus que gosta de falar comigo, irmão. Eu não sei se eu que sou meio maluco, escuto demais, mas o Senhor fala comigo a todo tempo. Eu quero que você preste atenção a partir de hoje nos detalhes. Você vai ver o Senhor falando contigo. Por esses dias o Senhor vai levantar alguns ouvidos que estão atentos, vão ouvir. Sabe, o Senhor não faz nada sem revelar os seus
Fugi completamente da mensagem que eu ia ministrar, irmão. Não preocupa não, que está no controle do Senhor. O Senhor vai falar com algumas pessoas esses dias. A Bíblia diz que depois de 40 anos, Moisés vivendo no palácio, ele vai para o meio do deserto. E no meio do deserto, ele não sabia nem o que ia fazer, constituindo família. O Senhor vai tirar ele da sua parentela de novo, do meio da casa da sua família de novo. E no meio do deserto, no meio da sarça, ele vai dizer para ele: vai libertar o meu povo. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Eu quero dizer para você que o Senhor sempre vai falar antes aquilo que vai acontecer. Pastor, mas Deus nunca falou comigo porque você nunca esteve atento. O Senhor só fala com pessoas que estejam atentas aos detalhes. Os detalhes. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, eles vão no sepulcro. Quando eles chegam no sepulcro, havia algo ali muito interessante. Todo judeu, quando ele está em algum lugar, e ele tem um lenço, todo judeu anda com lenço, e ele deixa o lenço bagunçado, é sinal de que ele não volta mais. Mas quando o lenço está dobrado, é sinal que ele volta. Quando a mulher vai no sepulcro de Jesus, por isso eu falo, presta atenção nos detalhes. Que ele entra dentro do sepulcro, Pedro entende, volta correndo e diz: Jesus vai voltar. Porque ele entra no templo, ele olha e vê o lenço do... Quem não presta atenção nos detalhes nunca vai entender o que o Senhor diz. Ele olha e diz assim: olha, o lenço está do... O Senhor vai voltar. Quando o Senhor entra no cenáculo onde eles estavam reunidos, a Bíblia diz assim, que eles estando reunidos lá dentro, Jesus atravessa a parede, um corpo glorificado. Ele senta para comer pão e peixe, porque ele come, porque é um corpo glorificado. Mas ele também atravessa a parede, porque é um corpo glorificado. E aí ele vai mostrar os sinal na detalhe. Estavam dois caminhando, caminho de Emaús, e falando sobre Jesus. Jesus morreu, e agora o que vai ser de nós? E Jesus chega do seu lado e começa a conversar com eles. Eles não percebem que é Jesus, porque eles não estão atentos então ele está caminhando do lado dele. Mas aí a Bíblia diz que quando eles param no lugar, no partir do pão, um detalhe, ele diz: é o Senhor, e nós não vimos. Eu mudei completamente a mensagem. Eu não, Senhor, para te dizer, presta atenção nos detalhes. Porque eles caminharam com o Senhor, mas os seus olhos estavam tapados para que não enxergasse o Senhor, e os seus ouvidos tapados para que não ouvisse e não entendesse a voz do Senhor. Mas quando eles prestaram atenção no detalhe, no partir do pão, eles viram: meu Deus, era Jesus, e nós não percebemos. Prestar atenção nos Jesus chega na beira da praia, os discípulos estão pescando, Jesus grita por eles, eles olham e falam: mas quem será que é aqui? Então eles prestam atenção nos detalhes e falam: é um mestre. Mas ninguém quis dizer nada. Pedro pula na água, porque estava nu, e diz assim: é um mestre. Então, sem dizer nada, eles chegam na praia e Jesus começa a ensinar e diz assim: que já tem o pão, já tem o peixe. Porque Jesus, quando nos chama para comer, meu irmão, sentar à mesa com Ele, Ele já tem tudo preparado para nós. Deixa eu dizer algo aqui para você em nome de Jesus. A Bíblia diz que nessa pesca, Jesus deu uma grande pesca, uma pesca maravilhosa. Ele fez uma pesca onde enriqueceu os apóstolos. Então ele chama os apóstolos na praia. Eu quero que você dobre sua atenção aqui. Ele chama os apóstolos na praia. Quando ele chega na praia, os apóstolos cheios de peixe. Quando ele chega, ele diz assim: olha, já tem peixe aqui, já tem pão, já tem fogo, eu já preparei tudo, já está tudo aqui preparado. Mas ele diz assim: mas traz o de vocês também. Eu vou deixar vocês participarem com o que tem.
Pastor, não estou entendendo. Então preste atenção no detalhe. O Senhor está dizendo assim para você esta noite: Ele já tem tudo preparado quando te chamou, mas Ele está dizendo assim: eu deixo você participar com alguma coisa. Pode vir participar com a tua oração, com a tua oferta, com o teu louvor. Eu já tenho tudo preparado, eu não preciso de nada. Já tem pão, já tem peixe, já tem fogo. Mas a Bíblia diz assim, que Ele disse: traz também o que vocês têm para participar comigo. Em nome de Jesus, aquilo que você trouxer para participar com o Senhor vai potencializar na tua vida uma grande pesca maravilhosa. Você crê na Bíblia, irmão? Então eu quero profetizar que essa semana os detalhes o Senhor vai falar contigo. Tem gente que fala que às vezes a gente é meio maluco, é meio doido, porque vê coisa demais. Alguém foi dizer para mim assim: pastor, mas você não acha que o Senhor espiritualiza tudo? Eu falo: sim, eu sou espiritual. Tudo que o Senhor faz, você fala: porque eu estava orando, não é porque eu estava lendo a palavra. Mas essa é a minha vida, irmão. Se eu não ler a palavra, se eu não orar, meu irmão, nós estamos tudo lascados. Essa é a minha vida, fui chamado para isso. Não é que eu estou espiritualizando tudo, é que eu sou espiritual. E nesses dias, deixa eu dizer, o meu espírito, eu lembro o começo da pandemia, antes da pandemia, o João lançou esse vídeo, né, João? Você lançou esse vídeo no começo da pandemia? Que eu falo de 2018, quando começou a pandemia? 2020. Então 2019 nós temos gravado acho que 2 vídeos onde vem, que o Senhor falava de algo que ia acontecer, que nós não estávamos entendendo o mundo espiritual. Dá essa atenção que isso tem gravado. Eu nem sabia de pandemia. Falava assim que o ano de 2019 foi a pandemia, é isso? 20. Que o ano de 2020 tinha algo no mundo espiritual muito que não dava para entender. Nós não estávamos entendendo, mas estávamos angustiados. E falava: o Senhor quer dizer algo. Então nós pregamos sobre isso. E o que aconteceu? E nós dizíamos que vinha uma grande onda. Lembra disso? Uma grande onda. Quem lembra disso? Que uma grande onda vinha no mundo todo. E uma grande onda, aquele que estivesse no Senhor, meu irmão, ia passar, ia surfar na onda. Mas aquele que estava longe do Senhor ia pagar por isso. Quem lembra disso? Eu estou falando alguma asneira? E o Senhor fez isso ou não fez? E o meu espírito está do mesmo jeito por esses dias. Escute o que eu quero dizer. Grava isso, fique gravado isso. Se eu sou homem de Deus, se eu sou profeta do Senhor, ou se eu estou apenas brincando de ser pastor aqui, fique gravado isso. Se o Senhor é na minha vida ou não. Por esses dias o meu espírito está incomodado com algumas coisas, mas o Senhor está dizendo que vai levantar um grande avivamento. Preste atenção nisso. Vai levantar um grande avivamento. Mas a igreja do Senhor nunca mais será a mesma. Haverá grande perseguição contra a igreja do Senhor por esses dias. Eu não estou dizendo daqui tantos anos, não, por esses dias. Escuta o que eu estou dizendo. O Espírito Santo do Senhor tem escolhido pessoas no nosso meio, com a mente para governar. Grave isso, fique gravado isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nesses dias o Senhor tem levantado pessoas com mente para governar. Porque tem muita pessoa caminhando sem rumo, sem destino, e será pior por esses dias. Por isso precisa ter quem guia eles. Precisa ter quem leve eles ao destino. Assim como eu disse sobre uma grande onda, que quem estivesse no Senhor ia passar tranquilo. Nós temos acreditado nisso, nós temos passado dando glória a Deus. No meio da pandemia, se fecharam a igreja, nós abrimos 2. Nós abrimos 2, compramos o terreno. Nunca atrasamos uma dívida, uma conta da igreja, nunca. Aliás, irmãos, os tesoureiros estão aí, está aberto o livro para você ver. Tudo que entra na igreja, que sai para onde vai, está aberto para você, irmão. Se tem uma coisa que nós somos
transparente é financeiramente dentro da igreja. Você tem não só o direito, você tem o dever. De você que faz parte da Atos, eu quero ver. Você tem o dever de ver. Quero ver quanto que entra na igreja. Pode pegar, irmão, e ver, fica à vontade. Porque nós não temos rabo preso com nada, nada. Nós andamos certo com o Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque você que é membro da Atos, escuta o que eu quero dizer para você em nome de Jesus. Se você obedecer a palavra do Senhor, será um tempo de prosperidade. Por que você está dizendo para o povo da Atos? Estou dizendo para o povo que está sendo direcionado por mim como pastor. A Bíblia vai dizer assim em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2, Paulo vai dizer assim: olha, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós que é o meu selo no apostolado, eu tenho que ser. E a mesma coisa eu digo para vocês: se eu não sou pastor para os outros, ao menos para vós que é o meu selo no pastoreio, eu tenho que ser pastor. Então eu falo por aquele ao qual eu sou cobertura espiritual, em nome de Jesus. Se você tão somente obedecer a palavra do Senhor, você vai prosperar nesse tempo. Porque os dias têm sido abreviados, grava isso, os dias têm sido abreviados como nunca antes. E virá uma grande perseguição. Mas fiel é o Senhor, que no tempo da crise Ele mostrará a diferença daquele que serve com aquele que não serve. Você crê nessa palavra, irmão? Essa palavra não é uma palavra de avivamento no sentido da glória, de pular. Por quê? Porque algumas pessoas acham que avivamento é sair rodando, pulando e gritando. Isso aí não é avivamento, irmão. Isso aí é uma forma de você adorar o Senhor. Não estou dizendo que seja errado. Eu amo isso também. Mas avivamento significa despertar. A palavra avivamento significa acordar. Despertar para as coisas do Senhor. E a maior despertamento o Senhor está dando agora. Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Eu saí tudo da palavra, irmão, mas não é porque quis, não. É porque o Senhor tem nos guiado. E para complementar essa palavra que o Senhor mudou tudo, o Senhor então me deu uma palavra aqui em Hebreus. O Senhor trouxe à minha mente Hebreus, capítulo 12. Vai dizer assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Escuta isso. Há uma tão grande nuvem de testemunha que nos rodeia, então deixamos todo embaraço, todo pecado, toda a conversa, andamos segundo a vontade do Senhor, e o Senhor vai nos honrar.